Agora vamos já. Vamos lá. Então vamos fazer uma oração, pessoal, para a gente começar. Fala para nós, Deus. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado por estar na nossa casa, obrigado por esse dia, Pai, por essa oportunidade, por Senhor Deus estarmos aqui aprendendo mais sobre a música, para que entendamos só o sol, Pai, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa compreender cada vez mais sobre essa ferramenta, qual o Senhor tem colocado sobre a nossa responsabilidade, Pai, para entregar o melhor na Tua presença, Pai, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Então vamos lá, se conseguiram fazer a lição de casa? Sim. Fizeram a escala? Deixa eu ver então. Tá meio bagunçado. É, não dá para entender. Porque não tinha muito espaço. É que a gente usou o desenho, né? E a gente fez de caneta, daí nós errou, daí nós riscou. Cadê? Aí Que página? Aqui. Não tinha máquina. A outra lição nós acertou. Não tinha é a da máquina. semana retrasada. Oi? Não tinha máquina. Não tinha. Não tinha, nós não tem lápis, só Mas caneta. copo. Não tem nenhuma criança lá em casa ainda. E nossa caneta. Minha tinta tá acabando. E tipo, ó, acabar essa aqui, daí eu faço o quê? Será que dá pra tirar isso aqui no final? Porque tipo, não tem? É, acaba a caneta, né? Já era. Então, pá. Sim, sobe. Você tá tendo sexta aula também, Dani? Não sei se está aula. Eles estão. Você vai ter sexta aula? Não, só no militar lá. É. Que matéria que você tem agora, cara? Mudou muito a matéria, né? Não, não me deu. Ah, pra mim, ó, o que eu tinha? Geografia, história, ciências, Biologia, biologia, física, química. física, química. O que você tem? Tem física e química? Não. Viu? O que tem? Biologia, educação física, arte. E até outro Tem também. física, química, acho que é só no Geografia. Língua no portuguesa. ensino médio, né? Ciência. Não, mano, fundamental não tô tendo. Inglês. Não, tô no estadual. Aí essa aqui é Não, agora sim, é. atrasada. O É, eu digo assim, O o médio fundamental é que é o primeiro, nono. né? Isso. é o primeiro que mudou, do primeiro pro terceiro. Tem arte ainda? Você consegue ser O técnico, né? dele, o dele parece que vai mudar, sim. Vai no. Diz que vai. No oitavo ano começar de espanhol. Sério? Castelhano. Inglês continua? Castelhano. Já falou alguma coisa em inglês? Além do verbo to be. Não, você faria a prova, muito fácil. Não sei. Aí, Cara, De eu aula. sempre tirava. Aí eu ficou. Ó, só não esquece aqui, ó. As linhas para andar, sempre acrescentar, por exemplo, escala de dó. Tem que colocar o risquinho em cima da cerebrese. Senão eu vou nem reto do mesmo jeito. Aqui é reto, aqui é reto também. Então tem uma linha demarcando. Daí faz o Eu risquinho. marquei em uma hora é que aí só. ele fez aqui. E daí aquela outra lá faltou só a última escala, vai ser a escala de dó sustenido. Que é dó e dó sustenido. Você vai fechar todos os demais. Não nessa, né? Vai ser na outra. É, aqui eu risquei aqui, ó. É, lá. Então, lá. E a posição também, se tirar a imagem do grupo, Aham. só por causa da sequência, tem que ser assim. Então a sequência tá falando isso, entendeu? É, só A que não tinha posição, espaço. a posição do Ah, uma coisa que eu fiquei em dúvida. É, tipo, o bemol ele é uma nota abaixo, né? Aham, baixa ali. Aí tem tipo aqui, ó, um mi. Ele tá lá em cima. Eu achava que era lá embaixo. Não, é vice-versa. Se eu colocar o mi bemol aqui, ó, ele vai variar também com o mi aqui embaixo. Então eu achava Aqui é que só por uma ser fala. bemol, ele tinha que estar embaixo. Ah, não, isso não. Mas se eu colocasse embaixo, não estaria errado. Tá aí é porque na armadura de clave ele é escrito obrigatoriamente aqui em cima. Ele vai seguir essa ordem. Si, mi, lá. E ele vai seguir para ré. Então o bemol vai seguir essa ordem. E o sustenido também, o sustenido também vai aqui, ó. E aqui em cima. Ou por quê? Os caras definiram colocar aqui em cima. Se colocasse aqui embaixo também não estaria errado. Mas na sequência da armadura de clave, obrigatoriamente sempre vai estar aqui em cima. Tanto o bemol quanto o sustenido. Então fechou. O que a gente vai focar nessa aula? Questão de escala, tá tranquilo? Passamos já.
A gente vai dar uma atenção primeiro no campo harmônico hoje. Tudo vai ser finalizar isso. Montagem de acordes. Isso vai depender de cada um, entendeu? Como na nossa turma tem aluno para violão, tem você que está no ukulele, tem o André que está no baixo. Então daí vai ser interessante também a gente entender essa montagem de acordes, como que funciona, e também entender como funciona o campo harmônico. Por exemplo, o Danilo Erlang vai ser um instrumento de cordas, violino, pelo trompete. Vai usar o campo harmônico? Não vai, a não ser que você vai estudar para tocar de ouvido. É aquela pessoa que vai lá e daí vai usar o campo harmônico. Mas uma forma bem crua assim do campo harmônico, bem fácil, só uma introdução. O campo harmônico vai ser principalmente para o ukulele, violão, baixo, teclado, para você poder tocar de ouvido e entender essa montagem de acordes. A gente vai se aprofundar muito nisso? Não, é um assunto muito prolongado, campo harmônico. Questão de facilmente 10 aulas só de campo harmônico. E como o foco da nossa aula de música é algo mais introdutório, mais à frente a gente poderia pegar numa aula separada só com o pessoal de base, campo harmônico. Mas eu vou dar uma pincelada na introdução. Campo harmônico, acordes e entender escala menor também. Se tudo der certo, ok? Aí a gente vai ter. Então, vamos primeiro na escala menor. Como que eu vou identificar a escala menor? Vocês já ouviram falar que a escala menor é relativa da maior e a maior é relativa da menor? Então eu vou fazer isso aqui. Maior é relativo com menor. E a gente vai entender o porquê. Aqui a gente tem a escala de... Qual que é essa escala aqui? Dó. Dó. Tem certeza? Ré. Dó, ré? Dó. Não, é Ré. Dó. É Dó. Ah, é Dó, Ré e Dó. É dó, fala, dó. Bom, qual que é a maneira mais fácil para eu poder identificar qual que é a escala? Eu vejo a minha nota tônica, ou a nota fundamental. A minha nota tônica, que vai começar a minha escala, foi a nota de Dó. E eu posso ver, eu vou lembrar lá que no estudo nosso das escalas, a gente viu que na escala de Dó, ela não apresenta nenhum sustenido nenhum bemol. A gente pode ver que na nossa armadura de Fá não apresenta nenhum sustenido nenhum bemol. Então, beleza. Estamos na escala de Dó maior. Como que eu vou identificar a escala menor? Eu vou conseguir identificar a escala menor de uma maneira mais fácil que a gente vai tentar aprender é através dos graus. Vocês aprenderam questão de graus? Não, Não? não que a gente lê. Ah, a gente entrou no grau, Mas não, mas eu não lembro. não lemos grau. A gente viu, mas eu não sei como é que funciona. Então, mas é tranquilo. É só uma forma de a gente identificar e separar as notas. Então, sempre a minha nota de início vai ser a nota de primeiro grau. E assim por diante. A próxima nota é segundo grau, vou tirar o terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. O que esses graus vão nos ajudar? A identificar a escala menor. Isso é bem fácil. Como que eu identifico a escala menor? Eu vou sempre achar o sexto grau da minha escala, seja na escala de Dó, seja na escala de Ré. Coloco aqui também. Na escala de Ré, primeiro grau vai ser o Ré, que é a tônica. Mi, segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O oitavo não vai cair na questão dos graus. Vai ser sem pegar uma oitava de notas. Vai ser as 7 notas principais da nossa escala. Daí se começasse outra oitava, de Ré de novo. Vai ser de novo. Primeiro, segundo, terceiro, assim por diante. Mas o nosso foco vai ser do primeiro grau até o sétimo. Então, para identificar a escala menor, é bem fácil. Eu vou identificar o sexto grau. Na escala de Dó, identifico o sexto grau. O sexto grau vai me dar
a nota tônica da escala menor. O que é isso? A nota que vai dar o tom, a tonalidade para a minha escala menor. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparei em qual nota? Lá. Lá. Sol ou Lá? Lá. Lá. Então eu identifiquei a nota Lá. A minha nota Lá vai ser a tônica da escala menor. Então eu pego de Lá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Essa é a escala de Lá menor. Vou colocar só o A para ficar mais fácil. Já aprendeu. Então, por que a gente aprendeu que a maior é relativa da menor? Porque na escala de Lá menor, ela também não vai apresentar nenhum sustenido na armadura de clave, igual na escala de Dó maior, certo? Porque ela teve início na escala de Dó maior. Então eu poderia repetir: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e seguiria em diante. Então a minha nota, a minha escala de Dó maior, vai ser relativa, a sua relativa é Lá menor. Por quê? Porque no sexto grau apresentou a nota tônica que é Lá. Essa é a maneira mais fácil da gente identificar. E é o que a gente vai focar. Por quê? Escala menor não vai ser tão utilizada para nós. Muito pouco utilizada. Por quê? A gente vai aprender hoje ainda no campo harmônico. A gente vai fazer as montagens de acordes. Então os mesmos acordes que vão, por exemplo, aparecer na escala de Dó maior, também vai apresentar na escala de Lá menor. Daí quando a gente vai se aprofundando mais no campo harmônico, identificando questões de sequência. Por exemplo, de uma maneira fácil. Um exemplo. A maioria dos hinos da harpa ele vai seguir uma sequência lógica de acordes. Por exemplo, eu poderia pegar em 3 acordes específicos e tocar grande parte dos hinos da harpa. Vai ter as variações? Vai, mas grande parte vai seguir a lógica. Daí a gente vai ter que montar os acordes. Mas poderia primeiro grau, depois subiria o quinto, o quarto, depois poderia, se tivesse mais acordes, subir para o sexto, descer para o segundo. Ele vai seguir uma lógica, só para vocês poderem entender que ele segue uma lógica na nossa escala. E se eu tenho na escala de Lá menor, eu posso ver que os meus graus vão alterar, certo? Então essa lógica na escala menor vai ser diferente da minha maneira de tocar. Mas o foco nosso não é tão grande hoje na escala de Lá menor, em escalas menores, né? Só para vocês poderem identificar essas escalas menores que elas existem. Então, por exemplo, o músico que começou a tocar lá, essa música lá está em Lá menor, para você poder identificar. Tem muita gente que fala Lá menor já toca só na escala de Dó maior. Não, vai ter uma certa diferença. Então, só isso que eu quero que vocês foquem hoje, nesse objetivo da escala menor. Vai ter uma usualidade no violino, no trompete, que não vou usar para nada. Mas eu preciso passar para vocês poderem identificar uma escala menor e entender por que ela é relativa da escala maior. Então a gente já identificou na escala de Dó maior que a sua relativa vai ser Lá menor. o Lá menor. Então, minha relativa de Dó vai ser Lá menor, porque no sexto grau apresentou a nota Lá. E o sexto grau sempre vai me indicar a tonalidade da minha escala menor. Então, pegue de novo. Vou pegar, por exemplo, na escala de Ré maior. Ré maior a gente viu que apresenta quantos sustenidos? Vocês lembram? A escala de Ré maior. 2? Qual que é? Fai Dó. Fá e Dó. Exatamente, certinho. Bem, então na escala de Ré maior vai apresentar 2 sustenidos. No Fá e no Dó. Como que eu identifico a escala menor relativa de Ré maior? Aqui é Ré maior. Fazer um M de maior. Como que eu identifico? De novo, acho o sexto grau. Parte da minha tônica, que é Ré, e quantos graus? Primeiro grau na tônica, e eu vou subir os graus. Mi, segundo grau, Fá, terceiro grau, Sol, quarto grau, Lá, quinto grau, Si, sexto, Dó.
sétimo e ré. Aí seria o oitavo, só que porém comum. A gente aprendeu que na escala menor, na denotação dos graus, a gente não tem esse oitavo grau, a gente pula de novo o primeiro grau. Tocando só no sétimo principal. Então, partindo do que eu passei para vocês, que o sexto grau é minha escala menor, a relativa de Ré maior, qual que é a nota? Relativa? Si menor. Si menor. Então, a relativa de Ré maior é Si menor. Entenderam só essa lógica da escala menor? A gente pega sempre o sexto grau, monta primeiro. Por isso que é importante vocês entenderem como funciona a montagem de uma maneira mais fácil. Como que se monta uma escala maior, vocês já aprenderam. Segue aquela ordem, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ah, beleza, montei a minha escala maior. Em cima da escala maior, eu consigo achar a minha escala menor, que é a partir do sexto grau. No sexto grau, eu pego ele como tônica e subo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Beleza? E vai se repetir também os sustenidos. Por exemplo, na escala de Ré maior, a gente viu que apresenta sustenido no Fá e no Dó. Então, na escala de Si menor, ela também vai apresentar sustenidos no Dó e no Fá. Deu para entender por que é relativo? Porque ambas as escalas vão apresentar o mesmo tanto de sustenidos na armadura de clara, ou o mesmo tanto de bemol. Por isso que é relativo, porque na maneira de eu tocar essas escalas, os acordes vão ser os mesmos, porém vai ter alteração na ordem desses acordes. Vai ficar mais fácil agora na questão do campo harmônico, a montagem de acordes. Ficou claro essa questão do sexto grau? Sempre vai ser a minha nota tônica da escala menor? Está tranquilo? Então, beleza. Então, a gente vai começar a montar acordes. Vocês conseguem me definir o que é um acorde? Ah, eu toco um acorde lá no ukulele. O que é um acorde no ukulele? Geralmente ali a gente segura as notas, as cordas, né? Nas casas ali, daí. Mas quando você, por exemplo, pega um acorde de Dó maior no ukulele, você toca só uma nota separada, você aperta só um dedo aí no traço, ou você aperta vários dedos para montar várias notas dentro do traço do violão? No Dó maior eu aperto um só. E daí toco todas as cordas. Todas as cordas. Toco todas as cordas, mas E as pressiono. cordas, elas têm o mesmo som? Ou ela tem... Todas menos a que eu aperto. Não, exatamente, vai ter o mesmo som em questão de volume. Ah, mas sim. cada corda vai ter o mesmo valor de nota, por exemplo, vai ter uma corda que eu tocar ela sozinha é Sol. Uma corda sozinha, por exemplo, é Si, Lá, entendeu? Não que seja nessa ordem. Mas você vai ver que na corda do violão tem uma corda mais grossa, e se você tocar ela sozinha, você colocar no afinador, vai cair uma nota, por exemplo, Sol. Ela é Dó, Sol, Mi. Eu esqueci, cara. Esqueci. Dó, Então, Sol, Mi, sim. quando você toca, você está tocando mais de uma nota ao mesmo tempo, certo? Porque tem a nota da corda e mais a nota que você está apertando. Então, um acorde é isso. É quando eu toco mais de uma nota ao mesmo tempo. Então, isso que é um acorde. Tem diferença se está escrito assim ou se está escrito assim. Qual que é a diferença? Aqui eu estou tocando ao mesmo tempo e aqui eu estou tocando separado. Então, isso é um acorde. Aí seria tipo um dedilhado, né? O quê? Ali, tipo, aí tá o acorde que você circulou. Aquelas ali seriam um dedilhado, que toca só uma corda. Isso, exatamente. Você vai fazer algum solo. Tem como você fazer solo ali. Por exemplo, no instrumento igual trompete, violino. O violino ainda tem essa opção de você tocar mais de uma nota, só que é mais difícil. Você vai pegar para aprender bem mais para frente. Mas no trompete não. No trompete é só uma nota por vez. Mas no caso do violão, é tocado mais com acordes. Quando ele é mais acordes, dificilmente você vai pegar para fazer um solo
a tablatura que o pessoal mostra em cima. Então, nas aulas de violão, isso que era, acho que é o mais chato, assim. Era, praticamente, no começo era muito dedilhado. Não conseguia fazer. Que é mais para você poder soltar também, né? Por exemplo, É, no mas violão, utiliza mais os dedilhados no começo para você poder soltar essa nos pontos dos dedos, você poder ter essa estrada, entendeu? Por exemplo, eu fiz acho que 3 aulas de violão, era isso. Aqui. Aqui vai no ukulele também, só que geralmente o curso que a gente começava, aí pegava aqui, ó. Não, também, eu digo assim, só no exemplo para você poder destravar os dedos, entendeu? Por exemplo, na montagem de um acorde. Tem acorde você faz assim, tem acorde você faz assim, entendeu? E você tem que mudar rápido. Então você tem que trabalhar essa musculatura do dedo. Então eles usam essas notas isoladas para você poder soltar essa musculatura. Então beleza. Um acorde, então, é quando eu toco mais de uma nota ao mesmo tempo. Daí vai de cada instrumento, entendeu? Violino, tem como? Tem, mas é mais difícil de cair para você tocar. É mais do que eu vejo assim de partitura que eu já vi música clássica, música erudita, tem alguns textos específicos, mas é bem difícil no caso não. Mas tem essa possibilidade. Não sei nessa prática como funciona, que vai ser mais difícil, né? Você pegar aqui. Acho que é. Acho que até o pessoal não dedinho. Foi só no dedo, então, por exemplo, a cavalheiros também só no. Eu já vi vídeo de pessoa tocando mais de uma nota ao mesmo tempo. Se é uma coisa fácil que os professores ensinam, isso eu não sei. Mas eu já vi pessoa tocando. Eu já vi. Eu não falar que ele não toca Dá. Pequenininho. Mas tem essa possibilidade, eu já vi. É que nem... Eu tenho raiva daquele gordinho lá que toca lá no aí igual o ukulele agora. Porque eu parei na música dele, né? É muito difícil a música dele, porque tem que tocar bem rapidinho. E os dedos quase não entram. Imagina ele, com os dedos que varia por dois. É igual, por exemplo, meu avô. Meu avô já viu o dedo do meu avô, essa parte dele não tem. E ele toca violão. Só que tem que ele não consegue. Por causa que no dedão ele não dá. Ele é para tocar uma corda só, ele toca duas ao mesmo tempo. Ele não consegue. Daí ele parou de treinar muito no violão. Antigamente era bem bom, assim, sabe? Esse manhã é bem louco. Mas que é um negócio de Deus mesmo ele ter feito esse dedo. Pegando uma máquina de moecano. De quê? Moicano. Moecano. Essa parte do dele tem sol. Mas vamos lá, vamos seguir para a nossa aula para não perder o foco. Então, beleza. Vamos de novo na nossa escala de Dó maior. Vamos trabalhar o campo harmônico agora. Para mim poder montar um acorde, eu vou ter um empilhamento de terças. Vou colocar aqui em cima. Terças. Terça, quarta e quinta. Não tem Como que eu vou identificar? Vocês já aprenderam isso? Intervalos. Intervalo, por exemplo, de uma nota para outra. Intervalo de Dó para Ré uma segunda, de Dó para Mi uma terça, de Dó para Fá uma quarta, de Dó para Sol uma quinta. Falando assim parece ser visível, mas a gente não aprendeu. Entendeu? Então, como que você identificar? Parto da minha nota de início, que é a primeira. Daí eu avanço. 1, mais 1, 2. E eu não vou chamar de 2, eu vou chamar de segunda. Então, de Dó para Ré, tem um intervalo de segunda. E assim por diante, é bem visível. Deu ponto. 1, 2, 3. De Dó para Mi, eu tenho um intervalo de 3. Sempre pegando do dó, né? Qualquer nota. Por exemplo, se eu pegar de Ré. É sempre De da Ré para primeira, Mi. no caso. Oi? Sempre da primeira nota. Isso, sempre da primeira nota. Coloquei um só para exemplificar. Mas eu pego da nota que eu quiser, por exemplo, de Sol. Minha primeira nota aqui vai ser Sol. Deu ponto. De Sol para Lá vai dar 2. Ponto. Sol, 1, Lá, 2. Deu ponto intervalo. De Sol para Lá, com intervalo de segunda. Terça, quarta, quinta, de sexta e de sétima. Sábado. Sabe, não tem entendendo. Mas é bem invisível. É só vocês contar aqui, ó. Por exemplo, de Dó para Si, eu vou contar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol,
Lá, Si. Então, de Dó para Si eu tenho intervalo de 7. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de Dó para Si eu tenho intervalo de 7. De Dó para Ré segunda, de Dó para Mi terça, de Dó para Fá quarta, de Dó para Sol quinta, de Dó para Lá sexta. Tranquilo, né? Isso é bem simples, bem fácil. Isso aí vocês tinham aprendido já. Vocês não passou nada no intervalo, isso aí? Não. Nada. Não, prática vai pegar. O que isso vai me ajudar? Saber esses intervalos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima. Só para eu poder montar o acorde. Então, um acorde eu sempre vou montar com intervalo de terça. Então, eu vou pegar de Dó, conto 3 notas. Dó, Ré, Mi. Um acorde, ele pode ter mais usual, que aparece mais vezes. Um acorde com 3 notas e acorde de 4 notas. É mais usual, tem acorde de 5 notas, que é o máximo. Mas geralmente tem sempre 3 notas que vai ser tocado. E eu vou montar sempre a partir dessa ideia de terças. O empilhamento de terças que a gente vai chamar. Terças. Ré de Dó. Dó, Ré, Mi. Agora de Mi. Mi, Fá, Sol. Beleza. Montei esse primeiro acorde. Lembrando que eu estou na escala de Dó. Essa é a minha escala, porque não apresenta nenhum socialismo. E daí eu faço de novo. De Ré. Ré, Mi, Fá. Daí de Fá agora. Fá, Sol, Lá. Não. Lá. Sol, Lá. E eu poderia, como eu passei para vocês, ó, a gente pode fazer um acorde com 3 notas, 4 notas e 5 notas. Não é muito usual. Mas, por exemplo, de 4 notas. Eu pego da última nota aqui, ó. Lá. Lá, Si, Dó. Dó. Eu poderia de novo. Dó, Ré, Mi. Um acorde completo. Daí vai ser tocado bem mais só em teclado mesmo. Mas que geralmente o máximo é 4, que é mais tocado hoje em dia. O de 4 São as 4 vozes. Né? O 4, né? Por que esse vídeo? Então são as 4 notas básicas ali. Daí de Mi a mesma coisa. Mi, Fá, Sol. Rodrigo, Sol. consegue colocar a letra ali no Ré só para nesse Ré que a gente fez ali? É o Ré com 4, né? Seria Ré mesmo? Isso, Aí, que é um tá, Ré. fechou. É que no Eu lembrei para vocês do risco. Ó. Se eu fizesse uma nota aqui e não tivesse nenhum risco, também seria Ré. Então, sempre, se fosse para identificar se fosse um Dó, tem que colocar um risco aqui. Mas aqui no caso seria Ré. E está no primeiro espaço aqui depois antes do pentagrama nosso. Daí que eu sigo. Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Si. Beleza. Ficou tranquilo. É só fazer um empilhamento de terças. Fá, Sol, Lá. Lá, Si, Dó. Vou fazer aqui rapidinho, só para a gente entender. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Beleza. Cada sequência dessas de nota é um acorde diferente. Daí vai ter aquele acorde Lá menor, Sol maior, acorde diminuto, Lá diminuto, Si diminuto. Como que a gente vai identificar? A maneira mais fácil, posso apagar aqui? Pode. A maneira mais fácil é essa fórmula aqui. Eu só posso dizer que é a fórmula do campo harmônico. Então esse M grande é de maior, o M pequeno menor, M pequeno de novo, menor, Você ali 2 pontos.
M grande, maior. M grande de novo, maior. M pequeno, menor. E o último, esse D, é de diminuto. Diminuto. Eu ia falar isso aí. Tudo junto. Isso, né? Assim. Diminuto. Então, beleza. O que isso vai me ajudar? A definir o nome desses acordes. Eu vou pegar da minha nota fundamental. Ela pode ser chamada de nota fundamental. Ou, não sei lá, tônica. A gente já aprendeu o que é uma nota tônica. O que é uma nota tônica? Mais. É a primeira? Sobressai. É o que define o tom. Define o tom ali. Define o Define o tom. tom. Exatamente. Sobressai no tom. Então a minha nota tônica vai definir o nome do meu acorde. No caso dessa escala aqui, eu já fiz um empilhamento de terças a partir da minha nota base, que é Dó. A minha nota tônica vai ser Dó. Foi a minha primeira nota. A partir da minha primeira nota, o que a gente fez? A gente fez um empilhamento de terças. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então a minha nota base aqui foi Dó. Então ela que vai definir o tom do meu acorde. Então esse acorde, a gente viu que no campo harmônico vai seguir essa regrinha de maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto. Então eu vou colocar, antes dessa escrita, ou maior ou menor, eu vou colocar a minha nota de tom, a minha tônica desse acorde. A minha nota base, tônica, ou também pode ser chamada de fundamental, nesse caso é Dó, que foi a minha nota de início. Então, o acorde de Dó maior é Dó, Mi e Sol. Então, quando você vê lá escrito lá numa partitura, um C, para você poder tocar no violão, teclado, ukulele, vai ser essas três notas. Por exemplo, você toca lá Dó maior no ukulele. É só você pegar pela tablatura, ver cada posição no traste, você vai ver que vai ter essas três notas. Dó, Mi, Sol. O acorde de Dó maior apresenta essas três notas. Eu poderia colocar mais notas ainda acima. Sol, Lá, Si. Daí seria a sétima. Eu poderia também tocar essas quatro notas. Eu vou só finalizar essa parte. Aí depois tá um M, 2 M. 2 M. 2 M. Um alemão e 2 M. Isso aqui. Isso é Ela o tá M enxergando. Dois M pequeno, 2 M grande, um M pequeno e um D. Você mandou total 7. Minúsculo. Peraí que eu não Vai lá. Minúsculo e maiúsculo. Ó, maior, menor, menor, Minúsculo e maior, maior, menor e diminuto. Por que menor aqui? Maior. Essa é a menor, minha, menor. essa é a nossa forma. Ah, quando a Vai- gente vai fazer toda essa escala, vai ser. Isso vai seguir essa forma, né? A mesma Ah, tá. coisa da forma da escala maior. A nossa fórmula do campo harmônico é esse: maior, menor, menor, maior, maior, menor e diminuto. Para que vai servir essa fórmula? Tipo tom. Tipo tom, tom, semitom. Mas essa fórmula em específico vai servir só para a gente poder colocar o nome dos acordes. Isso é só por via de curiosidade de vocês. Vocês vão ficar perdendo tempo toda vez para colocar o nome de cada acorde? Não. Você vai pegar o acorde pronto. Mas é legal entender como funciona o acorde. Já tinha pegado, Davi, para entender o que é um acorde, como funciona, por que existe esse nome Dó maior? Não? E é justamente por causa disso, dessa formulazinha. Tem uma maneira mais teórica de eu explicar esses intervalos? Tem. Do porquê que isso é um intervalo menor, esse é um intervalo maior, ou esse é um intervalo diminuto. Que até tem um método. Tem que ver qual que é a página. O diminuto seria o que mesmo? É. A separação aqui. Deixa eu pegar aqui no intervalo para você. Lá na página. Tá, eu vou só explicar de uma maneira, eu tenho que achar em casa. Ele não vai aparecer. Numa tabelinha.
da escala de maior, menor. Ó, lá na página, a partir da página 24. Então, eu estou sendo muito. Mas só para a gente entender. A gente aprendeu intervalos. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, escrever aqui. Eu não vou ter um foco tão grande nisso, mas eu só vou dar uma passada para vocês. Não sei se o Cleber tem passado, mas dentro de intervalos, para eu poder definir um intervalo maior, menor, diminuto, aumentado, aqui vai aparecer o aumentado também. Aumentado. Eu vou poder identificar, tem uma tabelinha que eu posso fazer na próxima aula, impressa para vocês essa tabelinha de intervalos maiores, menores, diminutos. Eu vou identificar o intervalo, se ele é maior, diminuto, ou menor, que no caso que vai ser diminuto, através de tom e semitom. Então eu vou ter que fazer essa contagem manual. Então, por exemplo, se eu quero pegar um intervalo, deixa eu pegar um exemplo daqui que a gente pode pegar. Ó, ótimo. Lá na página 24, lá no intervalo de terças, aquele primeiro exemplo, de Dó para Mi, apresenta uma terça maior. Por que apresenta uma terça maior? Porque a gente vai ter um intervalo com 2 tons inteiros. Então a gente vai ter que contar de uma forma manual. Aí já peguei. O intervalo maior é porque vai ter que ter 2 tons. Daí a gente pega uma terceira menor, seria um tom e um semitom. Então você coloca um bemol aqui, eu conto. De Dó para Ré eu tenho o tom inteiro. De Mi, aqui é o bemol. De Dó para Ré eu tenho o tom inteiro. De Ré para Mi bemol eu tenho um semitom. E daí essa questão de definições de termos, diminuto, menor, maior, vai se definir pelo tanto de tom ou semitom que vai ter nesses intervalos. Ou por que eu não passei isso para vocês? Porque é muito complexo. Eu tenho que pegar e identificar, por exemplo, na escala menor, vai ter que ter tom e semitom nesses intervalos. Fica um pouco complexo da gente pegar. Então eu peguei numa forma mais singela, mais simples da gente poder entender, que é nessa forma. Porque se eu pegar essa forma e aplicar nisso, diminuto, menor, maior, vai bater a consequência das duas. Então não foco tão grande nisso. Mas se vocês quiserem, dá para a gente pegar numa aula específica, só de tom, semitom, diminuto, aumentada, menor, Mas maior. diminuto seria o que exatamente? É só essa diferença de intervalos, quanto tom ou quanto semitom vai ter nesse intervalo. Exatamente só isso. Não tem muito uma explicação mais abrangente nisso. Cada intervalo vai ter um tanto de tom e semitom. Dentro da música isso vai definir por nomes, maiores ou menores ou diminutos, ou aumentados. Entendi. Ele, nossa. Essa parte é mais chata. Por que eu pulei isso? Porque daí seria mais maçante ainda. A gente tem que ficar de novo em intervalos, montar a escala, identificar. Deu para entender mais ou menos por cima. Eu posso pegar isso numa próxima aula, que é 10 horas. Mas deu para entender mais ou menos por cima que tem uma certa diferença do porquê que isso está escrito. Que não é do nada. É devido aos intervalos que a gente pegou. Por exemplo, na escala, a gente já vai chegar aqui, Si diminuto. De Si para Ré, de Ré para Fá. Eu vou ter que contar quantos tom e semitom vai ter nesses acordes para eu poder identificar se é um acorde diminuto, maior, menor ou aumentado. A partir desse ponto aqui. Podemos seguir? Sim. Eu posso pegar na próxima aula, vai dar para todo mundo. Eu vou imprimir essa tabela, tem uma tabela que é mais fácil em casa, que está só numa tabelinha inteira mesmo, numa página.
Eu pego e na próxima aula, de repente, daria pra gente pegar isso. Eu não passei devido ao tempo, não sei se vocês estão achando muito massivo de ficar só em escala, mas dá pra passar também, não tem problema. Vou pegar bem escala, então. Não tem Quanto problema, mais a gente forte passar. ficar isso daí base, né? Mais fácil fica o restante. Não, com certeza. É que nem eu falei pra vocês, tem muita coisa, a música é muito abrangente, tem muita coisa que daria passar pra vocês. Por exemplo, aqui, com esses acordes, eu poderia fazer uma divisão vocal. Por exemplo, você pega um coro, por exemplo, você vai pegar o coral da série. Se você for ver uma partitura de coro, a pessoa cantar, vai ter isso daqui, ó, acordes. E si, dó, si, dó. E cada notinha dessa, dentro de um grupo vocal, de harmonia vocal, vai definir uma voz. Por exemplo, aqui seria o baixo, tenor, contralto e soprano. Eu até ia falar isso na aula, mas não sei se era tanto tempo. Então, por exemplo, uma divisão vocal se dá por isso daqui. Daí, por exemplo, a minha voz de base do hino seja soprano. A pessoa quer fazer segunda voz. Pega uma terça, propriamente dito, então, no hino, eu quero fazer segunda voz. Claro, você não vai pensar na tua cabeça, eu vou fazer uma terça. Vai ser meio automático, quando você começa a entender um pouco mais da música. Mas eu quero fazer uma segunda voz, sempre vai ser uma terça. Tanto para baixo quanto para cima. Então você pode ver que quando a pessoa está cantando, tem pessoa que faz a segunda voz que é mais alta, vamos dizer assim, a intensidade é mais alta do que a primeira voz. Mas ela fez uma terça para cima. Mas eu também poderia fazer uma terça para baixo. Daí seria a segunda voz que a pessoa faz mais baixo. Entendeu? Eu daria para a gente fazer um exercício para explicar. A gente poderia fazer uma divisão vocal a gente aqui. Pega uma nota base e a gente divide. E depois sem instrumento para a gente poder pegar. Posso voltar rapidinho? Só para a gente terminar essa questão de escala. Vai pegar. Já terminou esse assunto? Ó, eu vou ligar aqui só para a gente fazer uma revisão, só para vocês poderem entender qual que é a função da terça e por que eu tenho dentro de uma acorde para uma terça e não uma quarta, que a gente vai ver no som, o som não encaixa. Esse aqui fica fora. Deixa eu ligar. Vamos só terminar de dar o nome para essas notas aqui. E daí a gente já vai pegar nessa divisão aí, só para vocês poderem entender o acorde. Então, para poder definir o nome desses acordes, eu já tenho a minha fórmula, que é maior, menor, menor, maior, maior, menor e diminuto. E eu pego a minha nota fundamental para definir o nome do acorde. Então, aqui a gente viu que é Dó maior. Qual que é a minha nota fundamental aqui? Ré menor. Ré. Pego a minha fórmula que é menor, então esse é um acorde de Ré menor, que é Ré, Fá, Lá e Dó. Qual que é a minha nota base aqui? Mi. Mi. Minha fórmula está menor, então isso vai ser uma escala de Mi menor. Minha nota base aqui? Fá. Fá. Fá maior. Vai seguir a minha fórmula. Sol. Lá. 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 E Si. Isso. Si diminuto. Qual que é o símbolo diminuto? Vamos ver. Oi? Tem símbolo diminuto ou não? Tem. Por exemplo, dentro de um acorde vai ser isso aqui. Ele vai apresentar esse símbolo de grau. Sempre quando apresentar esse símbolo, que é um acorde diminuto. Você quer fazer um oi? Um B. Não, esse é um B. Então, em casa,
Pega essa semana só as escalas maiores, não precisa passar todo o ciclo de quinto, não precisa. Só para vocês poderem treinar. Pega lá 3 acordes, 3 escalas. Pode ser escala de dó que a gente já fez, escala de ré, mi, fá, sol, vocês que escolhem. 3 escalas e vocês vão montar os acordes dessas 3 escalas. Utilizando o quê? Se essa escala, por exemplo, na escala de ré. Na escala de ré a gente nunca fez um sustenido no fá e no dó. Então se eu quero fazer empilhamento de terças, eu tenho que respeitar que essa escala vai ter sustenido, certo? Porque a minha armadura de clave já definiu que nessa escala, a escala de ré maior, vai ter que ter esses dois sustenidos. Eu só fazer empilhamento de terças de novo. Ré, mi, fá. Por exemplo, esse fá tem que ser sustenido, porque a minha armadura de clave pediu fá sustenido. Daí de fá. Fá, sol, lá. Eu estou pulando os dedos. Mi, fá, sol, sol, lá, si. É para fazer o de terça daí, Dei? Oi? É para fazer o de terça daí. Isso, mas a montagem do acorde é um empilhamento de terça. Obrigatoriamente, a gente vai ver no teclado por quê? Se eu faço um acorde com um intervalo de quarta, não fecha o som não casa. Então, o acorde obrigatoriamente tem que ser um intervalo de terças. E respeitando a minha armadura de clave da minha escala. Essa escala é uma escala de Ré maior que apresenta dois sustenidos, no Fá e no Dó. Então, todas as notas que forem aparecer nesses acordes, se for Fá ou Dó, tem que ter o sustenido da armadura de clave. Então, vocês escolhem durante a semana para vocês poderem fazer. Ficou claro essa montagem dos acordes? Eu estou correndo um pouco do tempo, já é 10 horas. Eu queria avançar mais com tudo, mas não dá tempo. Mas eu queria passar mais ou menos, seria isso, a montagem de acordes, que é empilhamento de terças, que tem que respeitar a minha escala, se a minha escala já tem sustenido, tem bemol, tem que respeitar nessa montagem de acordes. E para montar os acordes é fácil, só contar no intervalo de terças, que a gente já aprendeu. A partir da minha nota base, Ré, Ré e Fá, Fá, Sol, Lá, tranquilo. Essa montagem de acordes. Então a gente passou pelo campo harmônico, seguindo em casa essa fórmula que é bem importante. Para a semana que vem, como vocês se interessaram por esse assunto, eu vou pegar bem certinho, só nessa explicação do diminuto e intervalo, que deve ser assunto para aula inteira. Em pouco tempo acaba de ficar ruim da gente pegar. Então, para a semana que vem, sem falta, a gente pega, a gente poder entender esses intervalos diminutos, aumentado, não vai cair aqui, mas tem intervalo aumentado, intervalo justo, tem intervalo maior, menor. E eu acho que o princípio é esse, que eu lembro de cabeça são isso. Então, daí para a semana que vem a gente pega mais esses intervalos. Como curiosidade de vocês, vou passar também, sem falta, tá bom? Montagem de acordes está tranquilo, deu para entender essa nomenclatura. Então, pega em casa, monta os acordes e coloca o nome, seguindo essa ordem. Pego da minha nota fundamental, a minha tônica, que vai definir o tom desse acorde, por exemplo, de Dó, Dó, e pega na minha fórmula, Dó, Má, beleza? Tranquilo? De boa? Então, vou lá para o teclado, só para a gente entender. Ou por que não daria para a gente fazer um intervalo de quarta a quinta? Não toca o teclado, mas o básico que a gente vai improvisar. Então, de Dó. A gente aprendeu com o acorde de Dó. É Dó, Mi, Sol. Sol. Que é o intervalo de terça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É o intervalo de sétima aqui. E esse seria um acorde de Dó. Dó maior. É mais usual eu tocar ele aqui, ó. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma divisão vocal. Ela vai pegar do hino. Se a nota que vai ser a base do hino, por exemplo, pode ser o acorde de Dó, mas o hino vai começar com a nota da melodia e e a pessoa quer fazer a segunda voz. Ela vai fazer um intervalo de terça. Ou para cima, ou para baixo. Se eu tocar
nessa nota aqui, vocês conseguem fazer na voz? Vai lá, Davi. Segura essa nota. Você vai no negócio, vai segurar a nota dó. Nossa, que baixo. Faz sol então. Não, aí você já tá na nota dela. Não tá forte, tá mais baixo, mais alto. Ó, faz só soprando na garganta, acabou de puxar. Aí, Dá um ó. micro. Faz a mesma nota do Davi então. Tá, faz um. Eu faço sol. Vai, toca o sol. Segura. Mas você tem que segurar a nota, pra ficar bem bonito. Então, por exemplo, num coro seria basicamente isso. E claro, dentro de uma questão de música, a gente pode variar muito. Por exemplo, a minha nota base, no hino lá, a nota da melodia, que a pessoa que está cantando ali o refrão do hino está com a nota principal, melhor dizendo, a nota principal, a voz principal do hino está aqui. A pessoa que vai fazer a segunda voz, ela pode fazer uma terça, ela pode fazer uma terça oitavada, ela vai pegar aqui, ó. Então imagina, ela está aqui, ó. O Davi vai fazer a segunda voz aqui, ó. Daí, por exemplo, dentro de um coro, ou por exemplo, igual o back vocal. Back vocal, geralmente, ele vai pegar 3 vozes. Que vai ser soprano, geralmente vai estar aqui, ó. Vai pegar o contralto, vai pegar o tenor. O tenor, ele pode ser feito aqui, mas eu posso fazer o tenor também aqui em cima. Daí, claro, dependendo do time do cara que vai cantar. Mas só para vocês poderem entender isso. Daí, por que eu não posso fazer um intervalo de quarto? Vou pegar na minha nota dó. Fica bom o som dela junto? Não casa, é diferente de tocar esse aqui, ó. Aqui fica mais claro ainda. Eu vou ter intervalo de 2 terças, quarta aumentada. O som parece não casa. Então a montagem de acorde sempre vai ser a partir de uma terça. Mas eu posso tocar, por exemplo, a minha nota base dó e tocar só no intervalo de sexta. Quinta, perdão. Eu posso tocar isso também. Eu posso tocar a minha nota dó e tocar lá no intervalo de sétima. Eu posso fazer isso. Claro, isso também poderia ser um assunto para uma aula inteira. Essa questão de back, como que vai funcionar, a questão de coro, voz de coro, baixo, tenor, barítono, que vai ser uma voz intercalada entre o baixo e o tenor, seria um assunto para uma aula inteira. Mas só por via de curiosidade de vocês, eu para entender que, por exemplo, uma segunda voz tem uma lógica dentro da teoria musical, a pessoa que vai fazer segunda voz, tem muita gente que a segunda voz é só inventar uma voz na minha cabeça lá e o que sair tá bom. Não. Claro, a pessoa que está cantando não vai ficar pensando nisso, né? A pessoa começou com um acorde de dó, depois ela foi lá com um acorde de ré menor. Ela não vai ficar pensando nisso, vou fazer essa segunda aqui, vou pegar essa terça lá. Não. Quando você vai treinando isso, essa percepção musical surge no automático. Mas, porém, a pessoa que está tocando a segunda voz, se eu colocar no acorde, a gente vai ver que ela está fazendo uma terça, uma quinta ou uma sétima. E isso pode ser oitavado tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, um baixo. A pessoa está aqui soprando aqui em cima. O baixo dificilmente vai ser aqui, ó. O baixo de coro vai estar aqui, ó. E soprando lá. Ele está lá. Exatamente. Então
Então ele pegou aqui, ó, um intervalo de quinta, aqui ó, voz soprano, eu vou contar de 5 para baixo. Embaixo vai fazer oitavado ali. O tenor poderia estar lá em cima, cobrindo a voz de baixo. Tem muito caso, por exemplo, igual lá na série. Geralmente, o que acontece lá? Eu tenho a minha voz soprano lá em cima. Aqui seria um sol. Geralmente, lá na série, o baixo toca a voz do soprano oitavada para baixo. Então o soprano vai estar aqui, ó. O baixo vai estar aqui, ó. Geralmente a voz da melodia vai ser com a voz do soprano. Por exemplo, igual lá na série, geralmente o baixo sempre vai estar aqui, ó, tocando uma oitava para baixo. O tenor vai estar fazendo um intervalo de terça. E o contralto também um intervalo de terça. Geralmente vai estar aqui, ó. Então uma voz feminina com uma voz feminina um timbre mais alto, intensidade mais alta. Então vai ser essa nota um pouco mais alta, um pouco mais aguda. Então o soprano também aqui. Contralto aqui. Se o André tivesse aqui seria legal. Ele montar os acordes e a gente tentando pegar essa divisão vocal. Eu manjo de fazer divisão vocal, não, mas na teoria é isso. Isso dá mais. Eu vou vir mais bem, toca o Fá rapidinho, toca só um Fá. Só o Fá. Ó, e pega. Tudo ó. Opa. Geralmente a nota tônica da música ela vai fazer diferença tipo, na estrofe e ela toca um Mi. Só um Mi. Por exemplo, tipo, aqui, por exemplo, o hino, por exemplo, bem fácil. Aqui lá do Oceano, tá? Aquela parte.